José Matos Correia e Luís Fazenda estão frente a frente na edição da noite. Muito boa noite aos dois. Comecemos pelas notas prévias, o tema que escolheu. Boa noite, Ana. Boa noite, Luís. O meu tema tem que ver com uma decisão que hoje foi tornada pública em Conselho de Ministros e que nos dá conta de que foram aprovadas as alterações a 6 contratos de concessões em matéria de parcerias público-privadas que correspondem às antigas SECUTs. Segundo pude ler no comunicado final do Conselho de Ministros, este processo de renegociação só relativamente a estas 6 antigas SECUTs significa para o Estado uma poupança da ordem dos 2 mil milhões de euros. Juntando todas as PPPs rodoviárias, quer as concessões, quer as subconcessões, estamos a falar em que, ao longo de quase 20 anos, vai ser possível fazer uma poupança de cerca de 7 mil milhões de euros. E desses 7 mil milhões de euros, e essa parte é que me parece mais relevante, cerca de 3 mil milhões correspondem à diminuição da taxa de rentabilidade. Ou seja, significa que os privados, ou foi possível negociar com os privados responsáveis pelas parcerias público-privadas, uma diminuição de 3 mil milhões de euros, digamos assim, nos seus lucros, na taxa de rentabilidade. E isso parece-me extremamente significativo, se-lo-ia em qualquer circunstância, mas é ainda mais quando se reconhece que o país atravessa dificuldades e todos têm que participar na recuperação económica de Portugal, quando se reconhece que é preciso fazer um esforço no sentido de diminuir os encargos que as parcerias público-privadas representam. Tenhamos em conta, por exemplo, que o déficit elevado que ainda tivemos no primeiro trimestre se fica em larga medida a dever ao aumento dos encargos das parcerias público-privadas. E isso significa também que as críticas que têm sido feitas ao Governo de não tratar adequadamente este tema e de não, digamos, cortar onde tem que cortar, nomeadamente atacando ou combatendo interesses instalados, usa-se muito aquela lógica de ser forte com os fracos e fraco com os fortes, manifestamente fica à vista, é evidente que o Governo está também, e bem, a cortar onde tem que cortar, porque estas taxas de rentabilidade que os contratos das parcerias público-privadas asseguravam aos privados eram manifestamente desajustados. Luís Fazenda, vamos falar do novo banco. O jornalismo económico de hoje dá conta, de uma forma mais ou menos coincidente, todos os jornalistas e as várias fontes consultadas, que as 3 empresas candidatas à compra do novo banco, 2 chinesas e uma americana, ofereceram valores entre 3 mil milhões e 4 mil milhões, ou 4 mil milhões e 100 milhões, andará aí. E dizem, em geral, que, no entanto, isso do ponto de vista de encaixe líquido para o Fundo de Resolução e para o Estado, não será muito superior a 2 mil milhões ou 2.500 milhões, ou seja, mais ou menos um pouco mais de metade daquilo que o Estado investiu, diz a título de empréstimo, ao Fundo de Resolução para sanear a situação do antigo Banco Espírito Santo. Isto é importante, e é importante porquê? Porque, a confirmar-se, e tudo indica que as fontes estão bem dentro de toda a mecânica deste processo, porque há obrigações ainda do novo banco em que tem que assumir encargos, há uma recapitalização que tem que ser feita, etc. Mas isto significará que a tese do Governo de que, com o mecanismo de resolução, o contribuinte não ia pagar nada na venda do novo banco, não vai confirmar-se. E não é sequer um prejuízo marginal que seria indiretamente assumido pela Caixa Geral de Depósitos através do Fundo de Resolução. É bastante mais do que isso. E, portanto, nós, queiramos ou não, independentemente do mecanismo que foi escolhido, mas este é um tema que vai estar a debate, porque ele, por um lado, não prova, de facto, a eficácia da medida que o Governo apoiou do Banco de Portugal. Segundo, vamos ver muita da banca privada comercial não querer aceitar esses títulos ao Estado através do Fundo de Resolução. E, finalmente, é tal coisa, não é? Ainda hoje no Parlamento discutiram pequenos aumentos do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego. Não há cobertura orçamental, não há vontade política da parte do Governo.
mas para salvar o capital financeiro em todas as circunstâncias. Há sempre uma mão. Enfim, isso acaba por redundar num prejuízo para o contribuinte. Essa questão, eu creio, com toda a seriedade, vai ser tema de debate neste período pré-eleitoral. Luís Fazenda, avançamos então para a Grécia, que é o nosso tema desta quinta-feira, para lhe perguntar em que plano consegue discutir a crise no momento em que ela está. Eu aceito todos os planos de discussão sobre a crise grega. Enfim, a maior parte dos observadores tem abandonado a discussão no plano económico, porque, ao que parece, as propostas acerca de um acordo se aproximavam do ponto de vista financeiro, e a questão é sumamente política, ela é eminentemente política. E acho que algumas dessas teses podem já ser confirmadas. O Diretório Europeu não aceita um governo tipo Syriza, com as questões que o Syriza reivindica, de reestruturação da dívida, da alteração das medidas de austeridade, carregando sobre as empresas e não sobre os setores sociais mais pobres, cortando nas despesas militares e não em despesas sociais. Essa receita não faz parte do cardápio central da União Europeia, quer dos partidos conservadores, quer dos partidos da Internacional Socialista, do Partido Socialista Europeu. Têm todos a mesma cartilha, tanto faz ser Merkel como Hollande, a cartilha é a mesma. E, portanto, aquela cartilha foi posta de parte na União Europeia. Nós hoje temos uma disputa até domingo pela votação do povo grego, em que, notoriamente, de um lado está o governo grego, do outro está a União Europeia. Do outro está a União Europeia. O presidente do Eurogrupo diz que, se o não vencer, os gregos estão fora do euro. Portanto, já impôs o dictate. O presidente da Comissão Europeia fez um apelo direto ao voto no sim. Portanto, as instituições europeias, ainda por cima instituições credoras, estão a tomar parte direta no processo e a apelar a resultados que são diferentes. Eles são uma parte do processo. Eles são uma parte do processo, mas não fazem parte das campanhas do voto interno dentro da Grécia. Imagine se nós tínhamos um referendo em Portugal e tínhamos cá a senhora Merkel a dizer onde é que se devia votar. Quer dizer, há um respeito pela democracia de cada povo, independentemente das decisões das instituições e da própria União Europeia. Porque o que acontecer na segunda-feira será objeto dessa vontade do povo grego, ou não. Ver-se-á. Agora, que a Europa o que está a conseguir é não apenas o definhamento de um projeto dito de coesão, de solidariedade, de igualdade entre os Estados, mas realmente está a criar um processo de crise, porque não é deixar cair uma peça. Ficam lá mais 18, não é deixar cair uma peça. É que, a pouco e pouco, o carro deixa de funcionar. Porque essa trombose que vai existindo no sistema financeiro e os impasses de todo o sistema político. Repare-se, a pequena Grécia, com uma atitude diferenciada, consegue pôr em crise o Diretório Europeu durante 6 meses, num jogo político, procurando encontrar um espaço para uma outra alternativa para cumprir determinados objetivos financeiros. E é isso que está neste momento em jogo. Eu creio que a Europa não vai ser igual depois deste referendo, independentemente dos seus resultados. Sua previsão para domingo e para segunda? Não faço previsões e acompanho de resto o Luís Fazenda num comentário que ele fez. Nem que seja por razões, digamos, de maquiavelismo político, nem que fosse por isso, o comportamento de muitos líderes europeus tem sido absolutamente desastrado. Eu julgo que qualquer povo, quando vê estas tentativas de pressão vindas de fora, tem a tendência natural de reagir a essas tendências. Portanto, esta ideia de presidentes ou primeiros-ministros ou altos funcionários da administração europeia dizerem qual é o sentido de voto que os gregos devem ter no referendo, em circunstâncias normais até se pode virar, porque pode, e será lido por muita gente como uma tentativa de ingerência nos assuntos internos da Grécia. Portanto, eu não acompanho nem de longe nem de perto esse tipo de atitudes e registro com agrado que não é essa atitude que tem sido assumida pelo governo português, porque o primeiro-ministro Passos Coelho nunca se meteu nesse tema.
tem emitido as opiniões que entende e que são avisadas, mas não nesse plano. Agora, o problema da Grécia é que a Grécia tem, de facto, um primeiro-ministro que está preparado para tudo menos para ser primeiro-ministro. O senhor Tsipras demonstrou ao longo destes 6 meses quase todas as características negativas que um político deve ter. Fez campanha com um programa que sabia não poder cumprir, tentou, na base dos riscos para o euro, encontrar uma solução que encostasse à parede dos credores, saiu-lhe o tiro pela culatra, convocou um referendo numa manifestação absolutamente inacreditável de cobardia política, porque não quis assumir as consequências das suas ações, e era fácil de as assumir. Vamos a referendo, ou melhor, eu negociei com a Europa e das duas uma. Ou assumo a responsabilidade da negociação e dos acordos e chego ao povo grego e digo negociei isto, ou então dizia à Europa não vou fazer isso porque não concordo com isso. E chegava ao pé do povo grego e dizia eu tinha este mandato e portanto não fiz isto. Em vez de fazer uma coisa ou outra, fez a fuga para a frente. Fez o que o político não deve fazer. Ou seja, isto queima, eu devolvo. E devolve, o que é pior, numa tentativa de, com a convocação do referendo, chantagear uma vez mais a Europa. Depois, de manhã há referendo, à tarde talvez não haja. Continua a haver negociações quando o referendo já está marcado. E pior do que isso tudo, do ponto de vista democrático, e eu julgo que o Sr. Tsipras lucraria com algumas boas aulas de democracia, eu imagino o que seria, por exemplo, se em Portugal a atual maioria, ou o governo do Sr. Rajoy em Espanha, ou a Sra. Merkel na Alemanha, convocassem um referendo com 8 dias de antecedência. Quer dizer, mandam as regras mais básicas da democracia, que um referendo, que é o ato mais importante que pode haver num regime democrático, tenha que ser convocado com a devida antecedência, que haja debates, que haja esclarecimento, que as coisas sejam preparadas. Dá a impressão que foi convocado um referendo para ver quanto menos tempo eu demorar a realizá-lo, mais hipóteses tenho de o ganhar. Isto é uma pouca vergonha. Isto não se faz. Isto é a ruptura dos princípios democráticos básicos. Portanto, o senhor Tsipras tem demonstrado que pode servir para muita coisa. Não serve, de facto, para um primeiro-ministro, muito menos um primeiro-ministro da União Europeia. E é isso que justifica, vou já terminar, Ana, que o próprio senhor Martin Schulz tenha hoje feito declarações do Parlamento Europeu que são absolutamente arrasadoras para o senhor Tsipras, quando diz, e cito, Tsipras é imprevisível e está a manipular as pessoas na Grécia, o que tem quase um caráter demagógico. E, de facto, é isso que ele faz. Ele faz o contrário do que deve fazer um líder. Tenta jogar, tenta fazer chantagem, tenta brincar com coisas sérias. Chegou a um beco sem saída e, em vez de assumir as consequências, disse agora ao povo que decida. Isto não é sério, nem para a Grécia, nem para a Europa. E o que a Europa faz é, ou Tsipras cai, ou não há interlocutor para discutir a questão grega, é isso? Eu não creio que tenha sido essa a orientação da Europa. Se a Europa quisesse fazer isso, não estava há 6 meses a negociar com a Grécia. Não tinha dado prolongamentos do resgate à Grécia. Agora, o que a Grécia não pode é definir as regras do jogo. Eu ouço muito dizer, e o Luís Fazenda já o disse hoje, ou pelo menos deu a entender, que é preciso respeitar a vontade do povo grego. É, e as vontades dos outros. O povo grego e o Syriza têm todo o direito de decidir o seu futuro. Não têm o direito de dizer aos outros o que é que os outros fazem politicamente e o que é que fazem ao dinheiro que têm que emprestar à Grécia. É tão democrático aquilo que o povo grego decidiu, como é democrático o que os 18 outros países do euro decidiram, que vai em sentido diferente daquilo que quer o Syriza. Bom, vamos lá por partes. A questão pessoal do primeiro-ministro grego. Eu conheço o primeiro-ministro grego há bastantes anos. E conheço, em geral, os governantes portugueses e outros da União Europeia, melhor os portugueses, e os seus níveis de qualidade. Posso dizer, sem qualquer assinte, que o Alex Tsipras é um político preparadíssimo. Nota-se. Bastante culto, muito organizado. Eu não pus isso em causa. E que está a fazer um jogo diferenciado. Um jogo está. Daquilo que é a matriz dos políticos conservadores europeus. Porque toma o poder numa altura em que a Grécia está na bancarrota e está a procurar jogar em novas circunstâncias. Mas perdeu ou não perdeu o controle do jogo? Nós não podemos fazer aqui... Não, ainda não perdeu. Nós podemos fazer aqui uma comparação entre os Estados, tem que cumprir as regras dos outros, isto e aquilo. Bom, mas não é essa a circunstância. A circunstância
é que o Sr. Mário Draghi, quando estava na Goldman Sachs, também colaborou na maquilhagem das contas gregas. Os bancos franceses e alemães impuseram especulação contra a dívida grega sem que o dinheiro tivesse alguma vez estado na Grécia. Ele foi apenas para encher os cofres, expressão dos dias que correm, de bancos alemães e franceses. E, portanto, tudo isso com a corrupção de uma elite política, do Partido da Nova Democracia, que faz parte do Partido Popular Europeu, e do PASOK, que faz parte do Partido Socialista Europeu. Não eram do Syriza. Certo, não eram o Syriza está no poder há 5 meses. Não vale a pena, até o Fundo Monetário Internacional já traz estes países a esta situação. Não há condições, não têm condições para pagar aquela dívida. A dívida tem de ser, obviamente, reestruturada. Não pode ser relançada a economia sem ser reestruturada a dívida. Portanto, só há uma chantagem naquele momento. A chantagem que existe é da Europa. Agora, se o Sr. Dijsselbloem, presidente do Eurogrupo, diz, na linha de Martin Schulz ou dos outros todos do Partido Socialista Europeu, bom, eles vão sair do euro, bem, mas é que a dívida que ainda está acreditada nas instituições europeias, essa até desaparece. Porque, como é evidente, independentemente das dificuldades, dos meios de pagamento, do regresso de uma moeda própria, do problema, como teve a Argentina durante um conjunto de anos, de reestruturação dos seus mercados e das suas importações, a verdade é que essa dívida desaparece. Como desapareceu da Argentina grande parte dela. E, portanto, quando hoje a senhora Lagarde, também é uma senhora cheia de esqueletos nos armários, não é? Portanto, como toda a gente sabe, foi bastante investigada pela justiça francesa, etc. Isto só para provarmos o nível de idoneidade e de qualidade e da preparação dos políticos que estão a lidar com isto. Quando ela vem dizer, bem, ali não há maturidade, não há adultos, não há isto, não há aquilo, bem, eles precisam de X dinheiro. Precisam de X dinheiro para quê? Para pagar, entretanto, as dívidas que não conseguem pagar. Ou seja, para terem mais dívida. É evidente que eles não precisam de nada disso. Quando o Sr. Varoufakis diz, independentemente da avaliação que nós possamos fazer do Sr. Varoufakis, quando o Sr. Varoufakis diz, bem, eu corto um braço se fizer um acordo sem reestruturação de dívida, porque é evidente que eles não têm condições nenhumas. E a Europa vai ter enormes problemas se houver uma reestruturação de dívida na Grécia. Vai ter enormes problemas. Bem, o Sr. Dijsselbloem é o presidente do Eurogrupo e dá-se ao luxo de ameaçar. Ele ameaçou em direto o povo grego em nome, pelos vistos, da zona euro. Em nome do nosso governo e de todos os outros governos que fazem parte da zona euro. E, portanto, vamos ver domingo qual é a vontade do povo grego. É evidente que se ganhar o sim, o governo grego está desautorizado. Vamos ver os episódios seguintes. E a Europa poderá eventualmente fazer ajoelhar a Grécia. Agora, mais Grécias vão acontecer de um modo ou de outro nesta Europa, porque este projeto está, obviamente, a cair aos pedaços. E depois daqui vem o referendo da Inglaterra, vem toda uma série de outras circunstâncias. E esta Europa está sem telecomando e não tem projeto. E vêm os mercados e Portugal poderá ser a vítima que se segue. Não creio. Mas, se me permite, gostava de fazer alguns comentários ao que disse o Luís. É evidente que nós temos que ser sérios e reconhecer que o Syriza não tem culpa da situação que a Grécia chegou. Não governava, de facto. Quem governou a Grécia desde a democratização, desde a queda do regime dos coronéis, foi a Nova Democracia e o PASOK. Isso é uma evidência e, portanto, não se pode atribuir ao Syriza as responsabilidades que ele não tem. Agora, conviria perceber algumas coisas. A previsão de crescimento da Grécia no início deste ano eram 2,5%. Que eu saiba, o Syriza está no poder há 6 meses. Ao fim de 6 meses conseguiu que a previsão de crescimento da Grécia seja 0. A culpa não é seguramente da Nova Democracia nem do PASOK. O Syriza, se tem um projeto coerente para a Grécia, e esse projeto coerente tem que ver com uma diferença de pensamento nas questões fundamentais do ponto de vista económico e financeiro, não vai para o governo com a direita xenófoba. Ninguém tem projetos coerentes entre o Sr. Syriza e a direita xenófoba. Não é possível.
Eu, aliás, adorava ver, nós não temos um partido desses em Portugal, mas adorava ver o Luís Fazenda no governo, com um governo desses em Portugal. O Luís vai-me dizer que era capaz de fazer. O Anel era do seu partido europeu. Luís. Era do seu partido europeu. O que me interessa, era seu colega o que me interessa é o que é que ele é agora. O que me interessa é o que é que ele é. É a mesma coisa que era. Depois, Para concluir o seu raciocínio. O Luís sublinhou um ponto que é importante do meu ponto de vista. É que disse, e a expressão é sua, que o Tsipras quis fazer ou está a tentar fazer um jogo político diferenciado. A governação não é um jogo. A governação é um exercício de responsabilidade. E é isso que o Tsipras nunca percebeu. Não, é um exercício de uma responsabilidade ao largo de toda a Europa. Não, é preciso mudar as regras da Europa. Não, ele julgou que, jogando as coisas nos termos que ele queria, os uns Muito obrigado aos dois. Esgotámos o tempo deste Frente a Frente. Até à próxima. Boa noite.